Bem, boa tarde. Como não precisa, não dispensa apresentações, sou a professora Adriana, que tenho estado com vocês durante esse ano, e a gente vai discutir aqui sobre o romantismo na prosa. Eu vou começar sobre um pouco de contextualização, já que essa literatura vai inaugurar uma era nacional, já que a gente, nos períodos anteriores, estéticos, como o quientismo, barroco e arcadismo, a gente vai ter um período de era colonial, e a era nacional que começa com o romantismo. A prosa tem umas particularidades históricas que vão influenciar diretamente seu contexto. No caso, o eu reaparece na prosa romântica, mas agora para dar vez e voz aos sentimentos também desse narrador e das personagens e dos valores burgueses, porque o que vai prevalecer dentro da prosa romântica serão os valores burgueses, os costumes e suas tradições, seus valores, suas ideologias. Tenta retratar também a diminuição entre as classes burguesas, as classes sociais, não haverá essa distância tão grande como havia antes, porque era a aristocracia, a nobreza e o resto. Agora nós teremos a burguesia, teremos um novo público leitor que vai exigir uma literatura muito mais voltada aos seus interesses ou representações de seus ideais, a influência dos direitos humanos, já que a carta que foi liberada no neoclassicismo dos direitos humanos, que foi aprovada, dá esse direito e essa liberdade de discutir o seu eu e a impressão, suas ideias. Então, essa liberdade vai ser bastante utilizada na literatura, principalmente na prosa. E teremos também algumas influências ideológicas. A primeira influência, que a gente já discutiu, ela aparece ainda na poesia, que é do Bom Selvagem, de Rousseau. Depois, a segunda influência, que é o romance O Sofrimento do Jovem Inverno, de Goethe, que ele vai discutir sobre a questão do amor, a paixão que é capaz de superar tudo. Inclusive, esse romance depois foi proibido por haver suicídios em massa, muita gente se suicidando por conta dessa intensidade que o romance dá à superação ou à insatisfação do mundo se não tiver esse amor, e que o amor é capaz de superar tudo. E o movimento alemão, que eu não sou muito boa no alemão, mas vou aqui arriscar a pronúncia, o movimento Sturm und Drang, que é tempestade ou ímpeto, popular e nacional, que vai valorizar as correntes nacionais e a valorização desse cenário brasileiro, principalmente. Isso tudo são influências europeias, mas que vão influenciar diretamente as concepções do romance brasileiro. Até aí, ok? Agora nós vamos discutir um pouco sobre as características desse romance. O romance terá características um pouco próximas da poesia. Todas as características que a gente discutiu da poesia vão se manter, mas teremos agora as características do romance. Essas características do romance são mais particulares da prosa, do gênero. O romance romântico, e apesar de parecer redundante, mas ele é romântico porque é da estética romântica, ele vai discutir os valores culturais e ideológicos. Ela vai ser publicada na imprensa. Nesse período aí vai ter uma acentuação na questão da impressão dos folhetins, porque o romance vai sair em folhetim, que eu vou falar um pouco sobre isso depois. E na idealização do herói, onde vai aparecer essa questão do herói nacional, principalmente o índio, as exigências de um público leitor, que quer dizer que muitas vezes o romance vai ser modificado por conta das vontades do leitor. Muitas vezes ele não vai gostar do início, do final, e vai ser mudado esse final do romance por conta da exigência desse público leitor, que é um público letrado e estudado. São pessoas vindas da Europa que estudaram e vieram para cá, até porque, apesar de a gente estar passando um período de independência, Portugal vai estar mandando na gente não mais de lá, agora de dentro do nosso próprio país. Teremos também a característica do maniqueísmo, que é a versão bem versus o mal. O bem vai ter que estar sempre vencendo dentro dos romances. A gente vai ter essa prevalência do bem. Fala devagar, Adriana. Isso, Maria. Tá ligeiro? Tá bom. Vou diminuir. A prevalência do bem dentro dessas obras. Vai ter sempre a disputa do mal e do bem.
um exemplo, o cara faz uma maldade, pratica um adultério, tem um filho fora do casamento, então o amor quem vai vir como redenção e ele vai ser punido por esse erro. É aí onde a gente encontra uma marca de Lucíola, onde a própria Lucíola é punida com a morte, né, por ter causado um mal social, que é a questão da cortesã. Então, o maniqueísmo é isso, mas sempre o bem vai estar vencendo dentro desses romances. A elevação dos valores identitários, o que seria essa valorização dos valores identitários? Vai aparecer sempre com a valorização do espaço popular, das características do nosso povo, dos cenários brasileiros e da valorização do nosso passado histórico. Até aí tudo bem, gente? Ok? Estão entendendo? Eu não entendi porque a Diga. senhora falou muito rápido. Não entendeu nada até agora? Não, eu compreendi certas coisas, mas a princípio eu não estava entendendo muito bem porque estava falando muito rápido. Tá certo. Eu vou tentar diminuir. Mas vocês terão também o reprise da aula, porque ela vai estar gravada, tá? Então, essa elevação da nação vai refletir nos valores identitários. Eles vão estar lá sempre presentes, a identidade nacional, a cultura nacional, o folclore brasileiro, a língua, o personagem, o cenário. Então, a gente vai estar muito forte dentro desses romances. E o amor como redenção. O amor como redenção seria a questão de que, como eu falei, quando você pratica alguma coisa errada, você vai ser redimido pelo amor. O amor que vai te dar a oportunidade de pagar pelo seu erro e ser redimido através dele. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Ok. Adriana, Oi? na idealização na verdade, nem a idealização, o índio, como tu comentou, ele vai ser o herói, não é isso? Isso, no romance indianista. Mas a gente sempre vai ter um herói que vai ser o mocinho, né, o bonzinho da história, o que vai estar lá sempre com aquele estereótipo de bom caráter, porque as personagens no romantismo, principalmente na prosa, elas não vão ter muita densidade psicológica, elas vão mais representar as suas identidades sociais e essa idealização dos valores morais e burgueses. Entendido? Entendido. Então, o índio, assim, no romantismo, na poesia, o índio, ele é um herói em exagero. Isso. Na prosa, ele continua ainda com esse exagero, entre aspas, assim. Ainda com essa idealização, com esse papel do super-herói, certo? Desse papel que ele se destaca entre as demais personagens porque ele quem vai ter aquela áurea de bom, de herói, essa questão da prevalência do bem e dessa defesa dos valores nacionais brasileiros e principalmente dos valores burgueses, porque a prosa romântica é muito voltado para os valores burgueses. Entendido? Ok, João? Tirou a dúvida? Ok? Pronto. Ok. Então, outra coisa também que eu quero que vocês entendam e não esqueçam jamais, que a parte histórica, como eu disse para vocês, e a parte crítica vai ser bem forte na prosa. Na poesia, a gente vê mais só na terceira geração essa questão, mas o reflexo histórico, cultural da identidade brasileira e dessa burguesia vai ser muito forte na prosa, tá? Ô, tia, tem Pergunte. quanto à questão do público leitor, sendo Sim. que a burguesia estava em ascensão, então quer dizer que esses romances tentavam agradar a burguesia, sendo público leitor. Isso. O público leitor que prevalece nessa época é quem? As mulheres, por conta do destaque dela, já que ela começa a ter alguns direitos que antes não tinha, como andar na rua, como ler. Então, o público leitor vai ser a mulher e os estudantes dessa classe burguesa que foi para a Europa e chega no Brasil com esse respaldo cultural e que muitas vezes, se não agradar o próprio autor, muitas vezes até desvia o que ele planejou para agradar esse público, até porque a literatura nesse tempo também tem a questão financeira, porque os folhetins são vendidos nos jornais. Então tem esse interesse de agradar. Sim? Adriana, essa Oi? aula que a senhora está dando foi a que passou ontem no Educa PE? Não.
Eu nem assisti a do Educapé, que eu estava em reunião, meu amor. É da prosa romântica, certo? Isso aqui é tudo voltado só para os romances da época, Michele. Eu não sei se lá foi a prosa. Adriana? Sim. Isso aí que a senhora falou sobre um dos públicos-alvos ser as mulheres, isso aí entra um pouco porque no meio de senhora, eles estão tendo uma discussão sobre livros, aí um dos personagens fala sobre o livro Diva, que também é do mesmo autor de senhora, aí ela vai lá ler o livro, aí ela chega para discutir com o cara sobre a personalidade da mulher do livro. É porque, assim, a mulher vai aparecer bastante, né? Como aparece em Senhora, em Lucila, a identidade feminina é colocada em xeque. Até porque é uma época em que a mulher começa a aparecer socialmente, entendeu? Ela começa a sair só dos espaços caseiros, dos espaços domésticos para a rua. A mulher começa, um exemplo, quando a gente vê lá nas artes plásticas, naquela tela que a gente discutiu um pouco antes, sobre a identidade, a liberdade guiando o povo, a gente vê que a mulher ali está muito mais solta, já com uma arma na mão, defendendo a liberdade. Então, é um momento em que a mulher começa a aparecer e protagonizar, ainda suavemente, mas ainda protagonizar a sociedade na época. Entendido, Ítalo? Sim, sim. Sim? Pronto, então, só recapitulando. A prosa romântica vai ter todas as características que a gente tem, gerais, como subjetividade, individualidade, subjetivismo, tudo que a gente já discutiu nas aulas anteriores. Mas elas vão ter marcas particulares, como esses valores culturais e ideológicos, que vão estar lá refletindo a ideologia burguesa e a sociedade e os costumes da sociedade da época. Ela vai ser publicada na imprensa. Ela vai ter um herói, independente de ser índio. Ele pode ser um moço, o bonzinho, o mocinho da história, que vai ser também esse herói, as exigências do público leitor, que vai determinar muito os finais dos romances, o maniqueísmo, que é o bem versus mal, mas o bem vai estar sempre prevalecendo, elevação dos valores identitários, a identidade nacional, seja fatos históricos, seu passado, seu povo, sua língua, então vai estar muito valorizando a identidade nacional, e o amor como redenção. São práticas, características específicas da prosa romântica. Ok? Agora vamos lá. O romance romântico, ele vai ter também uma característica muito particular, que seria o quê? O romance europeu, nós vamos ter fortes influências de autores de Lord Byron, que influenciou Álvares de Azevedo, de Goethe, com a questão do jovem Werner, que vai influenciar também os nossos romances, Victor Hugo, e os demais escritores europeus que vão influenciar a nossa estrutura de romance. Então, o romance brasileiro vai seguir uma fórmula. É o romance europeu, com os cenários brasileiros e os valores burgueses. Então, nós vamos ter a estrutura do romance europeu, os cenários serão brasileiros, as cidades brasileiras, de início o Rio de Janeiro, por ser a capital, que se deslocou de Minas para o Rio de Janeiro, e, consequentemente, as regiões também, que o romance também vai adentrar nesses espaços regionalistas. E em todos eles, os valores burgueses. Então, todos os romances brasileiros vão seguir essa fórmula, romance europeu, cenários brasileiros e valores burgueses. Beleza, gente? Alguma dúvida nessa parte? Alguma dúvida nessa parte ou tudo ok? Ok. Vamos lá, então. Dentro dessas fórmulas, baseado nessas fórmulas, nós teremos o quê? Teremos a classificação desses romances. Vocês sabem que a gente já até discutiu sobre isso, que esse trocadilho de romance, romântico, ligado ao amor, foi exatamente por conta do surgimento muito forte do romance, nesse período do romantismo, que ele começa, digamos assim, a se expandir, a tomar força dentro do cenário brasileiro. Então, os romances, nós vamos ter a classificação do romance histórico, o romance urbano, o indianista, o regionalista e o romance de costume, dentro da estrutura romance. Depois eu falarei um pouco rapidamente do teatro, que também é uma forma de prosa, mas basicamente do romance romântico nós teremos o histórico, o urbano, o indianista, o regionalista e o de costume. O histórico
É o romance histórico. Vocês conseguiram perceber em Senhora ou em Lucila essa marca do romance histórico? Sim ou não? Sim. Sim. Não? Pronto, vamos lá Não. tirar as dúvidas. Muita gente não conseguiu, até eu Não. perguntei num teste e os meninos não estavam conseguindo perceber. Pronto, romance histórico, aliás, Lucila é romance urbano, me equivoquei. O romance histórico vai ter a inspiração no passado, então vai ser sempre discutido a Guerra dos Mascates, um fato histórico da época, certo? Vai estar como foco, nós vamos ter todos aqueles traços que eu já expliquei, mas aí o tema principal vai ser a história, um fato histórico vivido pelo Brasil na época, certo? Que nós vamos ver um exemplo de cada um deles mais na frente. O romance urbano, que a gente tem aí, Lucila e Senhora, que vocês estão lendo, a gente vai ter a vida na corte e o luxo da burguesia. Conseguiram perceber isso nas personagens, na vivência das personagens? Sim. Digam aí em que? Em que? Em que vocês viram? Na Senhora, moradia dela, na É. roupa, o jeito de se senhora vestir. tá sempre indo para aqueles bailes lá do Rio de Janeiro. vida. Isso, o estilo de vida, os bailes, os espaços frequentados, o parceiro dela, que ela é uma cortesã, mas ela acaba tendo um encontro afetuoso e amoroso, além do encontro físico que ela tem com os demais parceiros, uma das protagonistas que a gente vai discutir depois. O romance indianista... Oi? Dúvida. Oi, fale, final, pergunte. foi bem triste. Final dela. Sobre o romance urbano. Eu vi na videoaula do Educapé que a linguagem do romance urbano é simples porque tenta alcançar o público. Aí eu fiquei um pouco confusa, porque eu achava que a linguagem em geral do romantismo, das obras na prosa, era rebuscada. Olha, Simples Yasmin, pra época, né? né? Yasmin, a dúvida é de Yasmin. Lembra quando a gente discutiu lá o romance na poesia, que diz que a linguagem tenta se aproximar do leitor? Ela é padrão, mas não rebuscada, certo? Ela é padrão. O único romance que vai quebrar com essa linguagem padrão e vai levar para o subúrbio, para a informalidade, é o romance de costume, ok? É o único romance que vai quebrar esse padrão na linguagem. Mas o romance urbano, quando ele diz que é uma linguagem simples, dentro do romantismo em si, a linguagem é mais próxima do leitor. Agora, no urbano, porque ele vai representar também a burguesia. E a burguesia não vai ter essa linguagem assim, coloquial, informal, porque a gente sabe que ela vai estar representando esses valores sociais e econômicos da burguesia. Inclusive, em alguns romances, principalmente no urbano, a contextualização social vai denotar a classe em que participam as protagonistas. Ok? Ok. O indianista, que é o mais simples de entender, eu acho, vai ter a marca do bom selvagem, a influência de Rousseau, e o nativismo. O protagonista sempre vai ser um índio, mas dentro desse cenário, no romance indianista, nós vamos ter três perspectivas. O romance indianista vai ter só o índio com o branco, que é o branco dentro da comunidade indígena, como é o caso de Iracema, e vamos ter também o índio dentro da comunidade europeia, dentro da comunidade brasileira, digamos assim, certo? Então vai ter só o índio, índio convivendo com índios, branco convivendo com índio dentro do espaço indígena e índio convivendo com branco dentro do espaço brasileiro, do cenário brasileiro. O romance, entendido a parte indígena até aqui? Romance indígena, gente? Sim. Pronto. Romance regionalista. É aí onde vai deslocar do cenário do Rio de Janeiro. Não será mais o cenário como era no cenário do romance urbano, que a gente tem o centro do Rio de Janeiro, por ser a capital da época e por tentar representar esse público da época, que é a burguesia. No romance regionalista, nós teremos romances com o nome, o gaúcho, o sertanejo, que aí vai se deslocar para onde? Vai se deslocar para esses públicos. Só que o maior representante dessa categoria de romance é José de Alencar, só que essa análise vai ser superficial por José de Alencar não ter visitado, não ter pesquisado fisicamente essas culturas, mas já vai representar esse cenário regional e vai entrar
nos cenários regionais e não apenas mais os grandes centros urbanos. Ok até aí? Entendido? Entendi. Entendido? Sim. Pronto. O romance de costume, que é um dos que eu mais gosto. O romance de costume, ele vai retratar os costumes de uma classe até então que não entra nos romances, porque ele vai quebrar, vai romper com todo esse paradigma de representar a burguesia e vai representar os subúrbios, o malandro, o humor. E aparece aí nosso primeiro anti-herói, que é Leonardo. Leonardo vai quebrar essa marca do romance de representar o mocinho, de representar o herói. Então, ele vai representar no romance de costume o anti-herói, que é o protagonista Leonardo, e também quebrar a identidade feminina, que é também essa mulher burguesa, que já não será mulher burguesa. No romance de costume, é do subúrbio, que é representado em Maria das Hortaliças. No romance Memórias de um Sargento de Milícias. Então, romance de costume, nós vamos ter uma linguagem mais informal, nós vamos ter a inauguração do malandro, do humor, da crítica, vai entrar ralezada, digamos assim, no romance, como representação dessa sociedade suburbana. Ok, gente? Até aí? Alguma dúvida sobre o romance de costume? Adriana, Alguma dúvida? Oi? dá uma explicadinha de novo sobre o romance de costume, por favor, não entendi muito bem. Pronto, vou explicar. O romance do costume, ele vai quebrar todos os paradigmas do romance anterior. Apesar dele ainda seguir aquela estrutura que eu O disse que é para um vocês, paradigma? para as ideias anteriores que estavam cristalizadas socialmente. A gente viu que, um exemplo, os outros romances vão representar o quê? Os valores burgueses, a mulher burguesa, o costume burguês, a sociedade, o Rio de Janeiro, o regional, mas tudo nessa perspectiva de agradar a burguesia, não é isso? No romance de costume, isso se quebra. O que é que ele vai representar? Não mais a burguesia, mas o subúrbio. Não mais a idealização do herói, mas o malandro. Então vai surgir o anti-herói. Nosso primeiro malandro da literatura vai ser quem? Leonardo, um dos personagens principais da obra Memórias de um Sargento de Milícia. Então, esse tom vai ser como? De humor, de brincadeira, de ironia, de crítica social. Ele vai estar lá representando a burguesia não, o subúrbio numa perspectiva cômica e alfinetando a sociedade da época. Sim? Ele era um herói e ele agora se tornou um anti-herói, é isso? Isso. O herói, viu que a gente viu a idealização do herói no índio ou no mocinho, nos outros romances. No romance de costume, o herói desaparece e surge o anti-herói, o malandro. Entendeu? Surge o malandro, o desocupado, o cara que não trabalha, que tenta resolver tudo na maciota, na sacanagem, certo? Então, ele quebra totalmente o paradigma da idealização do herói e do mocinho. Ok? Adriana? Oi. Eu não sei se a senhora vai falar ainda, mas nesses tipos de romance, não tem um em que a senhora disse que o negro ele é tratado como uma figura forte, né? Mas no romance, olha, deixa eu explicar melhor. O negro é tratado como uma figura forte e onde, que a gente discutiu na terceira fase da poesia, não é isso? Esses são só da segunda. Esses são da prosa, amor, desde o começo da aula que eu falei. Essa é a prosa. Mas porque eu não sei se na terceira fase também tem prosa. Não. Olha, deixa eu reexplicar essa parte. Não, é assim. Quando a gente discutiu em sala, e a gente falou, o romance é dividido em duas perspectivas. Na poesia, ele é uma coisa. Na prosa, ele vai manter as características, mas vai estar um pouco diferente do que é tratado na poesia. Primeira, segunda e terceira fase é só na poesia. A prosa não entra em fases. A prosa tem um momento diferenciado, porque ela vai entrar na classificação temática de romance histórico, urbano, indianista, regionalista e romance de costume. Entendeu, Kailane? Entendi. Cauane? Então, não confundam jamais. Na poesia, primeira, segunda e terceira fase. Na prosa tem fases? Não. A prosa vai seguir a classificação temática dos romances. Entendido, amor? Entendido.
Pronto. Então, o negro, ele pode até aparecer ali como um personagem, tudo, mas ele não vai ter esse destaque que ele vai ter lá na terceira fase, que é a questão abolicionista. Entendeu? Entendi. Obrigada. Então, quem serão? Deixa eu também falar um pouco sobre os personagens, já que você perguntou isso. Como serão os personagens do romance romântico? Ou personagens da sociedade burguesa, ou no romance de costume, o malandro, e uma mulher muito mais próxima do real, já que ela vai apontar para uma mulher realista já. Ele é precursor do realismo, romance de costume. Agora, nos demais, vai ser o índio, vai ser o personagem do regionalismo, como o gaúcho, o sertanejo, os tipos humanos, e no romance histórico vai ser os personagens históricos e os personagens históricos. E o romance urbano vai ser, no caso, a sociedade burguesa, as personagens burguesas, como a mulher burguesa, a cortesã que vai estar lá no cenário da sociedade burguesa, principalmente dos centros urbanos, em especial o Rio, já que é a capital da época. Entendido? Ô, tia, Oi. quanto à idealização da mulher, então, tirando o romance de costume, a mulher se apresenta com uma idealização sublime, né? Espiritual. Em alguns momentos, sim. Olha, no romance de Lucília, por exemplo, a gente tem ali uma prostituta, mas de alma muito pura. Só que como ela errou socialmente, porque os valores burgueses é aquela questão, a sociedade na época é muito hipócrita. Então, como é a prevalência do bem, mas no caso Lucília quebra isso e ela torna-se cortesã, mas ela vai pagar por isso, pagar com isso com a própria vida. E a redenção dela vai ser o quê? O amor, que vai lhe dar a chance de se redimir do seu erro, de se tornar pura. Então, mesmo quando a mulher aparece quebrando esse paradigma da mulher sublime, pura, mas ela vai pagar por isso e vai readquirir essa pureza a partir da redenção do amor e pagando pelos seus erros, como se ela fosse punida por essa questão de romper com os valores da época. Entendido, Yasmin? Entendi. Obrigada. E agora, no romance indianista, a mulher vai ser continuidade da natureza. A Índia, que tem cabelos da cor da braúna, que tem os lábios de mel, o hálito da braúna, o hálito da baunilha. Então, ela vai representar essa mulher que é continuidade da natureza. Então, ela vai ser bem, digamos assim, levada para essa questão dos elementos da natureza. Que a gente viu que a natureza tem um papel muito forte dentro do romantismo, não é isso? Pronto. Então, vamos agora ver como era a estrutura desses romances. Todos esses romances, tanto o histórico, o urbano, comédia de costume, elas seguem uma estrutura. A estrutura do folhetim. Por que o romance na época é chamado de folhetim? Porque todos os dias é lançado um capítulo. Hoje sai o capítulo 1, você compra o jornal, acompanha o capítulo 1. Depois o capítulo 2, o capítulo 3, e assim você vai sendo obrigado a comprar os jornais da época para acompanhar o romance. Como se fosse uma novela hoje, na televisão, como a gente vê, por capítulos. Então, o romance vai ser lançado nos jornais por capítulos e a gente vai estar comprando, porque é aí onde entra a questão do romance nesse tempo, tá? Também tendo esse viés financeiro aí, e que por isso o leitor se sente tão autônomo para criticar esse final e às vezes questionar, certo? Então, a estrutura desse romance vai seguir a harmonia, que é a felicidade e a ordenação no começo da história. Vão tentando localizar isso em Lucília e em Senhora. Essa harmonia, a ordenação do romance, tudo muito calmo, esse andamento natural da sociedade e das personagens. Depois vai ter uma desarmonia, ou uma prostituição, ou uma corrupção, ou uma gravidez, ou uma bigamia. Então vai entrar o quê? A crise dos valores burgueses, a desordem, certo? E depois vai reorganizar e vai voltar-se à harmonia final, o restabelecimento da felicidade, o triunfo do bem, o triunfo dos valores burgueses. É aí onde entra a hipocrisia social, já que essa questão que a prevalência ou a vitória do bem vai sempre representar o olhar burguês, certo? Entendido até aqui, gente? Pronto, Adriana. Entendido? Vai Alguma terminar dúvida? agora essa aula, Adriana, e aí eles Sim. voltam agora a pouco com outro link para dar continuidade
e finalizar todos os slides. Pode ser, Adriana? Que falta um Isso, minuto. pode ser. Pode ser? Já estamos terminando, só tem os autores agora, tá? Pronto, aí pode abrir uma parte 2 da gravação para concluir a aula. Pode ser? Ok, pode ser.